Vamos começar com isso. O acordo que Trump fez é um grande negócio entre os Estados Unidos e a Austrália sobre terras raras. Mas já dissemos muitas vezes, terras raras não são realmente tão raras assim. A parte rara é o refino, certo? Isso ainda não é resolvido, mas ele faz parecer que o problema está solucionado. Ele está apenas blefando, não é? Ele está blefando. Ele está absolutamente blefando. Às vezes eu me pergunto se o Trump sequer entende isso. Tenho cada vez mais a impressão, aliás, de que o Trump frequentemente esquece coisas que lhe dizem ou explicam e simplesmente volta às ideias que já tem. Mas com certeza você está certo. A Austrália não está em posição de refinar terras raras. Os Estados Unidos também não estão em posição de refinar terras raras. As terras raras podem ser encontradas no próprio território americano. E eles podem ser encontrados no Canadá e em todos os tipos de lugares. Esse não é o problema. Essa não é a questão. E eu estava lendo, você se lembra daquele comentarista francês Arnaud Bertrand? Ele escreveu um texto muito interessante sobre como uma determinada substância, que acredito ser classificada como uma das terras raras, é obtida. Quer dizer, ele não descreve todo o processo, mas explica parte dele. E acontece que é um subproduto da indústria de fundição de alumínio. E ele aponta que para alcançar níveis equivalentes de produção, não apenas ao que a China produz, mas também ao que os Estados Unidos consomem desse mineral específico, que é um subproduto desse processo, os Estados Unidos precisariam pelo menos dobrar a escala de sua indústria de alumínio, produzindo muito mais alumínio do que poderiam absorver. E isso, como ele observa, é apenas um mineral entre muitos. Ou seja, isso nem começa a resolver o problema. E novamente, é encenação, é exibicionismo, é dizer ao povo americano, não se preocupem, está tudo sob controle. Bem, claramente não está. E no fim das contas, é enganar novamente o povo americano sobre a realidade da sua situação. E ele disse que irá que haverá tanta terra rara que não saberemos o que fazer com ela. Talvez isso seja verdade. Talvez em um ano haja tanta terra rara que eles não saibam com ela. Isso é exatamente verdade. É exatamente isso que vai acontecer. Ele não sabe o que está fazendo. Está indo de uma coisa para outra. Quer dizer, provavelmente chegaremos à cúpula de Budapeste e ao caos que haverá lá. E isso é sintomático da forma como ele conduz tudo agora. Sim. O problema com ele é que não dá para levá-lo muito a sério, seja lá o que ele faça ou diga. Ao mesmo tempo, ele é o presidente dos Estados Unidos, então é preciso prestar atenção no que ele faz e no que ele diz. Mas ele muda o tempo todo, não é? Primeiro ele disse, tarifas de 100% a partir de 1º de novembro. E depois disse, vai ficar tudo bem, queremos ajudar a China. E então o Vance apareceu dizendo, temos muitas cartas para jogar. Soa muito firme. E depois ele disse, vamos ter um acordo fantástico. Ele está planejando visitar a China, recebeu um convite para o início do próximo ano. Vai haver um acordo fantástico, e agora não está claro. Acho que a última notícia é que a reunião entre ele e Xi Jinping pode não acontecer na APEC. Então ele não sabe o que fazer, certo? É isso que está acontecendo. Isso está absolutamente correto. Talvez porque seja o único em que estive envolvido. Deixe-me apenas discutir rapidamente a reunião de cúpula de Budapeste e tudo isso, que acho que reflete muito de perto o que você descreveu. Basicamente, o que eu entendo que aconteceu, é o seguinte. Trump e Putin se encontraram no Alasca em agosto. Putin acreditava que havia chegado a um entendimento com Trump sobre várias questões. Uma dessas questões era que Putin disse, olha, para avançar em relação à Ucrânia, para caminhar em direção a um acordo para o conflito na Ucrânia, o que estamos dispostos a fazer é o seguinte. Se os ucranianos se retirarem de Donbas, consideraremos sua sugestão de cessar fogo nessas duas outras regiões, Zaporozhye e Kherson, onde também estamos avançando.
Zaporozhye and Kherson region, where we are also advancing. So, what do you say to that? And Trump said, look, Então, o que você diz sobre isso? E Trump disse, olha, eu ouvi isso. Vou sair, vou consultar pessoas em Washington, vou consultar nossos aliados e depois volto para você. Então passam-se semanas, ele não volta. Mais semanas passam, ele ainda não volta. Os russos ficam cada vez mais irritados e frustrados com isso. Então, começam a ouvir que ele vai fornecer, ou melhor, implantar, mísseis Tomahawk na Ucrânia. Putin, que está sob certa pressão na Rússia, finalmente liga para ele e diz, isso é absolutamente inaceitável. Se você implantar esses mísseis na Ucrânia, então acabou. Não conversaremos mais com você. Aliás, qual é a sua resposta sobre o que conversamos no Alasca? Então Trump diz, bem, vamos falar sobre isso em outra reunião em Budapeste. Assim, ele adia para outra reunião em Budapeste. Depois ele se reúne com Zelensky, no dia seguinte. Ele tenta fazer com que Zelensky diga que fará o que Trump e Putin discutiram lá no Alasca. Zelensky, previsivelmente, diz que não. Então o que Trump faz? Ele cancela toda a cúpula, porque não quer dar a Putin. Ele não pode dar a Putin a resposta positiva que presumivelmente acha que Putin está esperando. Foi, aliás, Trump quem propôs a reunião de cúpula. Qualquer um que diga o contrário está errado sobre isso. Putin não telefonou para Trump pedindo uma cúpula. Putin did not telephone Trump to ask him for a summit. Putin telephoned Trump to ask him for an answer. Putin telefonou para Trump para pedir uma resposta às propostas apresentadas no Alasca e também para esclarecer a posição sobre os Tomahawks. Mas é exatamente como você descreveu. Ele diz uma coisa em um dia e algo completamente diferente no seguinte. Ele não consegue manter um plano ou uma proposta. Está sempre criticando os outros. Constantemente diz coisas incrivelmente grosseiras sobre outras pessoas para tentar disfarçar sua própria indecisão e instabilidade. E claro, no fim das contas, isso só piora as coisas. Não sei por quanto tempo mais isso pode continuar. Acho que provavelmente estamos chegando a esse ponto. Certamente acho que estamos com os chineses e provavelmente também com os russos quando eles vão dizer, chega, temos coisas mais importantes para fazer. Se quiser, deixe-o seguir em frente e impor suas tarifas. Podemos encontrar uma maneira de contornar isso. Mas então não espere poder obter nossas terras raras, que você só vai querer usar para fabricar mais armas contra nós. E eu acho que com os russos, eles provavelmente estão um pouco mais atrás, porque Putin passou mais tempo tentando resolver algo com Trump. Mas mais cedo ou mais tarde, eles também chegarão à mesma conclusão. Isso não pode continuar assim. Você não pode enganar a China indefinidamente. Isso é ridículo. Quero dizer, é absurdo. Mas é exatamente isso que ele tem feito na prática. E como você disse, ele culpa os outros. Então há rumores, provavelmente com um pouco de verdade, de que ele está muito irritado com o Lutnick. Ele colocou toda a culpa no Lutnick. Agora, talvez o Lutnick só tenha trazido boas notícias para ele, talvez, mas ele é quem toma as decisões. Ele é o presidente, ele precisa consultar mais gente além do Lutnick, certo? Ele deveria tomar decisões, qualquer decisão relacionada à China, depois de consultar mais pessoas, não apenas uma. E é ele quem dá a palavra final, mas ao que parece ele culpou o Lutnick. Agora, não vimos o Lutnick há alguns dias, possivelmente porque ele tem medo de dizer algo errado ou algo assim. Mas isso não é apenas um problema do Lutnick. Eu simplesmente não vejo como, mas ele vai colocar a culpa nos outros, certo? É isso que ele sempre faz. E agora, é inconcebível que Xi Jinping algum dia se encontrasse nesse tipo de situação. É impossível imaginar que Xi Jinping dependeria de apenas um funcionário. Quero dizer, eu não conheço Xi Jinping, obviamente, mas eu acompanho. Leio o que ele diz e posso dizer o que ele faz. Xi Jinping trabalha 15 horas por dia. Ele lê cada documento e relatório preparado para ele sobre qualquer assunto específico. Obviamente, ele precisa discutir as questões com os membros do Comitê Permanente do Politburo, provavelmente também com o Politburo ampliado e com vários funcionários e ministros.
Ele conhece cada parte de cada problema. Ele tem todos os fatos na ponta dos dedos. He will have all the facts at his fingertips. So it is impossible to lie to him. Because if Então, é impossível mentir para ele, porque se um funcionário aparece e inventa uma história, Xi Jinping pode dizer, olhe, eu tenho tudo isso, eu sei de tudo isso, eu sei de tudo aquilo. Você não pode me dizer isso, isso não faz o menor sentido. É isso que o líder de um grande país faz. Trump não faz isso, ele não lê nada. Ouvi isso, aliás, de pessoas que o conhecem. Ele nunca lê nada, ele não faz perguntas às pessoas. Ele simplesmente fica ali sentado. As pessoas chegam, ele passa de um assunto para outro. Ouve o que dizem, ouve o que quer ouvir. Elas sempre dizem o que ele quer ouvir porque não querem ficar do lado errado dele. Então o resultado é o caos. Não se pode governar um país assim, pelo menos não um país como os Estados Unidos. E para Putin, mesmo que, digamos, Trump dissesse, não vamos dar mísseis Tomahawk para ele poderia mudar de ideia amanhã. Poderia dizer, deixa para lá, vamos sim. E não é só ele. Acho que um líder é muito importante porque dá o exemplo para as pessoas que estão sob seu comando, certo? Então agora Bessan também culpa tudo nesse funcionário chinês, Li Chenggang, certo? Ele parece muito irritado com Li Chenggang. Disse que ele veio a Washington DC sem ser convidado. O que quer dizer sem ser convidado? Se ele veio sozinho, sem convite, você não precisa se encontrar com ele. Mas claramente eles se encontraram, certo? E então ele disse, quero dizer, eles estão conseguindo um visto, pelo amor de Deus. De que outra forma poderiam ter vindo? É ridículo. Quero dizer, isso, eu esperava que você perguntasse isso. Tudo isso é mais uma vez infantil, é coisa de criança. Você encontra esse homem e diz, nós discordamos. Essa é a posição. Mas inventar uma história boba dessas é coisa de recreio. É simplesmente ridículo. E isso é, mais uma vez, a política externa de uma grande nação sendo conduzida dessa maneira. É um absurdo. E claro, a culpa é sempre dos outros. Ninguém, nós nunca temos culpa. Nunca fazemos nada errado. Somos sempre perfeitos, estamos sempre bem. É terrível o que os chineses fazem. Nós nunca fazemos nada parecido com o que os chineses fazem. Enfim, nunca mais. O que foi que ele estava dizendo mesmo? Ele também disse que Li Chenggang foi muito ameaçador. Afirmou que a China desencadearia o caos no sistema global se os Estados Unidos prosseguissem com as taxas de atracação para navios chineses. Bem, isso contradiz o que disseram depois, porque se ele disse isso em agosto, então não deveria ser surpresa quando a China introduziu os controles sobre minerais de terras raras, certo? Você deveria saber que a China faria alguma coisa. Então ele se contradiz, porque depois disseram, isso veio do nada. Por que eles fizeram isso? Bem, você já deveria saber disso em agosto. Tenho absoluta certeza de que os chineses reagiram com muita força em relação às taxas de atracação, o que é ultrajante, absolutamente ultrajante. É um ataque à indústria naval marítima da China, com a qual, é claro, os Estados Unidos não conseguem competir. E é uma atitude infantil, petulante, mais uma vez. Tenho certeza de que os chineses, do jeito deles, muito educadamente, mas de forma muito firme, teriam dito que isso é completamente inaceitável. Mas o que os americanos chamam de agressivo é quando as pessoas respondem a eles. Quando os americanos são agressivos, o que acontece com frequência, e eles podem ser muito agressivos, aliás, eu mesmo já passei por isso. Quero dizer, já tive que negociar com americanos, e sei o quão agressivos eles podem ser, e a linguagem incrivelmente grosseira que às vezes usam. Claro, eles não chamam isso de ser agressivo, chamam de ser duros. Essa é a diferença. E então o Wall Street Journal publicou um artigo que muitos outros veículos de notícias repercutiram, dizendo que a China estava jogando duro porque Xi Jinping havia calculado que o mercado de ações ou o sistema financeiro dos Estados Unidos entraria em colapso se Trump continuasse conduzindo as coisas dessa maneira, impondo mais tarifas sobre produtos chineses e assim por diante.
Isso é um grande equívoco sobre como as decisões são tomadas na China. A China, seja Xi Jinping ou o governo, jamais baseia suas decisões no que está acontecendo nos Estados Unidos. Well, absolutely. Well, first of all, I mean, the fundamental. Você não acha? Bem, absolutamente. Antes de tudo, o problema fundamental com todos os artigos desse tipo é que eles tentam ler a mente de Xi Jinping. Eu nunca tento fazer isso. Dizer que Xi Jinping está contando com algo assim, você não sabe disso. Está apenas supondo. Então, sejamos claros, isso é pura especulação. Nada mais do que um palpite. É plausível? Claro que não, de forma alguma. Por que Xi Jinping arriscaria toda a política da China nas flutuações do mercado de ações americano? On the fluctuations of the American stock market. If you follow Xi Jinping, Se você acompanha Xi Jinping, se percebe o quão cuidadoso ele é, se observa o quão cuidadoso e sistemático é o governo chinês como um todo, porque Xi Jinping é apenas uma pessoa dentro de um governo enorme, você saberia que eles nunca fariam isso. Eles jamais, em hipótese alguma, arriscariam tanto em algo sobre o qual não tem controle total. A ideia é absurda. Mais uma vez, por que não fazer algo muito mais simples? Em vez de tentar adivinhar o que Xi Jinping quer, por que não observar o que a China realmente diz? Forneceram explicações completas para todas as ações que tomam. they provided complete explanations for all the things they do. Bom, mas é assim que eles pensam. E lembra quando expulsaram os russos do SWIFT? Acho que eles não pensaram direito. Simplesmente presumiram que a economia russa iria desmoronar. Eles simplesmente presumiram isso, não é? Absolutely. E então, eles não souberam o que fazer quando a economia russa não entrou em colapso. Ficaram simplesmente paralisados, sem saber o que fazer. They do know what to do. They blame China. Eles sabem o que fazer. Culpam a China. É o que sempre fazem. Primeiro passo. Sério, você está absolutamente certo. Mas sim, quero dizer, você vê como, desde então, de forma constante, mês após mês, o fato de a economia russa não ter entrado em colapso é de alguma forma culpa da China. Is somehow China's fault. E também, enquanto isso, acho que o próprio Trump provavelmente está ficando cada vez mais nervoso à medida que nos aproximamos, acredito, do início de novembro, quando a Suprema Corte deverá emitir uma decisão sobre toda essa situação terrível. Na verdade, ele aos poucos acho que foi recuando um pouco, porque depois de 2 de abril, quando declarou essa independência econômica, ele emitiu 2 ordens executivas adicionais que basicamente concederam isenções a mais empresas e mais produtos. Então acho que até ele acabou percebendo, gradualmente, que essa não é uma política sustentável, não é? No, absolutely. I think that you have actually Não, absolutamente. Acho que você realmente tocou em um dos pontos mais importantes, que não é discutido o suficiente, que da posição de Donald Trump, ele está enfrentando uma série de bombas relógio. Ele se encurralou ao estabelecer esse prazo com a China, que é 1º de novembro, e agora precisa decidir o que vai fazer. Aliás, ele disse recentemente que não vai impor tarifas de 500% à China, porque a China compra petróleo russo, é esse tipo de forjo. Mas ele precisa encontrar uma maneira de contornar isso, porque como vimos pelo que aconteceu na primavera e no início do verão, os Estados Unidos não conseguem suportar uma guerra econômica com a China. Então ele precisa encontrar uma forma de contornar isso. Ele provavelmente vai perder a decisão da Suprema Corte. Quero dizer, não é algo absolutamente certo, mas ele enfraqueceu muito o próprio caso ao usar tarifas não como medidas de arrecadação de receita ou medidas econômicas, mas como sanções, essencialmente sanções contra países, o que na verdade ele não deveria fazer. Quero dizer, esse não é um uso apropriado de tarifas. Então ele minou o próprio argumento. E eu acho que o argumento dele, de qualquer forma, já era fraco. Quer dizer, para mim, se você olhar para a Constituição dos Estados, suas disposições são absolutamente claras. Acho que o que ele está fazendo vai muito além disso. E por último, mas não menos importante,
Na verdade, o mais importante de tudo, apesar de toda a fanfarronice e blefe sobre o que conseguimos com a Austrália e tudo mais, ele deve estar preocupado que em novembro a China comece a impor restrições às exportações de terras raras. Então tudo isso agora está pressionando. Dá para ver que ele está ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais estressado e está tomando decisões cada vez mais estranhas também, incluindo aquelas que acabei de mencionar sobre a cúpula de Budapeste. Porque é isso que as pessoas fazem quando estão sob pressão e não sabem bem o que fazer. Tornam-se cada vez mais erráticas e desequilibradas e não param para refletir ou pensar nas consequências. Mas isso vai continuar. Quero dizer, ele vai certo. Porque as pessoas ao redor dele também parecem não ter a menor ideia do que fazer. Não. Bem, o que provavelmente vai acontecer, porque é assim que o Trump age, é que ele vai encontrar uma maneira de contornar pelo menos alguns desses problemas. Mas vai fazer isso de um jeito que lhe cause mais problemas um pouco mais adiante. Quero dizer, é isso que ele faz. Então, sabe, ele vai adiar suas tarifas contra a China por mais 100 dias para ganhar mais tempo. Mas a cada manobra que ele faz, ele acaba reduzindo seu próprio espaço de manobra no futuro. E claro, ele dissipa o pouco de boa vontade que ainda resta. O que, a essa altura, eu acho que não é muita. Acho que todo o problema é que os Estados Unidos perderam credibilidade. Veja, Besson disse recentemente, podemos estender isso. Eles fizeram uma pausa, concordaram com algum tipo de cessar-fogo, certo? E isso deveria durar até 10 de novembro. Mas durante esse tempo eles nunca pararam de sancionar empresas chinesas, de adicionar tarifas de importação e todo esse tipo de coisa. Foi então que a China disse, vamos fazer aquela coisa das terras raras, ok? E aí Besson disse, vamos estender por mais 3 meses. Mas não era para fazer nada até 10 de novembro. E agora você diz que estendeu por mais 3 meses. Por que alguém confiaria em você? Por que alguém acreditaria em você? Além disso, todas essas são decisões unilaterais. Elas não foram acordadas com Pequim. Quero dizer, outra coisa é, onde estavam as negociações? Talvez eu esteja entendendo algo errado, mas eu presumia que o motivo de termos essa pausa e extensão negociadas e acordadas em setembro, era dar tempo para negociações adequadas, para que algum tipo de acordo comercial de longo prazo entre a China e os Estados Unidos pudesse começar. E se essas negociações tivessem começado, e se não tivéssemos visto todas as pequenas medidas graduais das últimas semanas, então faria sentido que as duas partes concordassem mutuamente em conceder extensões sucessivas até que as negociações fossem concluídas. Mas não vimos nada parecido com isso. Quero dizer, não houve nenhuma tentativa séria de formar uma equipe de negociação, nenhuma tentativa de consultar mais amplamente nos Estados Unidos para descobrir o que as pessoas da indústria e dos negócios podem estar buscando. Não houve nada disso, porque não é assim que esta administração funciona. Eles inventam as coisas conforme avançam. E como você disse com toda razão, eles não têm um plano e estão enfrentando um governo que planeja meticulosamente. Quero dizer, é tão desigual, chega a ser quase cômico. Acho que Besson disse que vai se encontrar com He Lifeng na Malásia, talvez no próximo mês ou na próxima semana. Mas, de qualquer forma, acho que tanto a Rússia quanto a China agora sabem muito bem que não dá para lidar com um governo como este. Então, ok, se quiser conversar, eu converso. Mas eles não vão concordar em muita coisa. Você só vai a essa reunião e continua repetindo o que já disse aos Estados Unidos muitas e muitas vezes. Esta é a minha linha vermelha. Estas são as minhas condições para você. O que dá para fazer? Mas os Estados Unidos não vão fazer promessas, ou vão fazer promessas que não podem cumprir. Acho que é isso que vai continuar acontecendo. Haverá conversas contínuas, mas duvido que algo substancial aconteça.
Correto, correto. Acho que você resumiu perfeitamente. E acredito que Xi Jinping e Putin, em algum momento, provavelmente vão dizer que se reunir com Trump é apenas uma perda de tempo. Não há sentido nisso. Quero dizer, ele vem, diz coisas, parece ouvir, mas aparentemente não ouve. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então realmente não há propósito. Ele é um velho confuso e apressado, e o que ele concorda em um dia, contradiz no seguinte. Não há organização, nenhuma estrutura adequada por trás dele. E as pessoas que compõem sua equipe são juvenis, quero dizer, são adolescentes adultos. Sim, é. E de vez em quando eles faziam birra. Acho que o que Besson disse sobre o funcionário chinês é quase como se ele estivesse fazendo birra. Ele está tendo um chilique. É exatamente, precisamente isso que ele está fazendo, igual ao Trump. Quero dizer, você sabe, quando a China fez aquele anúncio sobre terras raras, o que, como você bem disse, não deveria ter surpreendido ninguém que estivesse atento ao que os Estados Unidos vinham fazendo, o que ele faz imediatamente? Dá um chilique. Diz coisas incrivelmente grosseiras, embora, repetindo, o endurecimento dos controles de exportação seja algo que os Estados Unidos vem fazendo desde que alguém pode se lembrar. Alguém me disse recentemente que os americanos começaram a fazer isso formalmente em 1959. Formally began doing it in 1959. O Canadá aprendeu com os Estados Unidos. É. Agora ele foi muito rude naquela reunião com Zelensky. Ele não deveria ter jogado fora os mapas que o Zelensky trouxe e até usado palavrões. Sim, palavrões. E novamente, não é difícil de entender, porque Putin diz a ele no dia anterior, qual é a sua resposta às questões que apresentamos a você lá no Alasca? Esperamos todos esses meses e ainda não tivemos sua resposta. Então ele entra nessa reunião com Zelensky, com essa repreensão de Putin ecoando em seus ouvidos. E ele desconta em Zelensky porque quer que Zelensky o tire de apuros com Putin. Basicamente é isso. Então, sabe, ele tem acessos de raiva, xinga e pragueja, joga os papéis para todo lado. E no fim das contas, novamente, nada se resolve. Zelensky mantém sua posição. Os europeus apoiam Zelensky. Então Trump volta a se alinhar com Zelensky e evita enfrentar Putin. Quer dizer, é só que, como eu disse, é só que... Para piorar, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi muito grosseira com os repórteres também. Um repórter do Huffington Post perguntou sobre o local. Quem teve a ideia de realizar o evento em Budapeste? Porque, segundo eles, há uma certa ironia nisso, considerando o memorando de Budapeste. Certo, supostamente para proteger a Ucrânia e assim por diante. Então alguém apontou isso e perguntou, de quem foi a ideia de escolher esse lugar? Acho que é uma pergunta justa. Pois bem, ela foi muito grosseira. Disse, foi ideia da sua mãe? Por que ela diria algo assim? Ela parecia muito irritada também. Bem, absolutamente. Especialmente porque não há dúvida sobre quem sugeriu isso. Foi o Trump. Acho que os russos já nos disseram tanto. Os russos nunca ficaram muito entusiasmados com essa ideia. Eles nunca gostaram de Budapeste porque é um lugar difícil para o Putin alcançar. Ele precisa atravessar território da União Europeia e tudo mais. E se voltarmos ao briefing russo original, eles disseram que foi o Trump quem sugeriu isso. Os russos sempre disseram que era uma possível localização, mas nunca se comprometeram totalmente a realizar a cúpula lá, justamente por esses motivos. Mas de qualquer forma, voltando ao que o porta-voz disse, nunca houve dúvida de que foi o Trump quem sugeriu realizar a reunião em Budapeste. Sim, porque ele simplesmente não pode responder a pergunta em vez de ser tão grosseiro com a repórter. Ela parece estar acusando de ser uma pessoa de extrema esquerda, blá blá. Ela tem um monte de... Eu não entendo. Por que ele está tão irritado? É só uma pergunta. Ele pode simplesmente responder a pergunta. Responda a pergunta. Mais uma vez, é uma administração sob pressão.
Quero dizer, outra coisa que provavelmente não mencionei antes é que as preocupações com o que está acontecendo no mercado de ações estão crescendo. E deve haver algumas apreensões quanto a isso também. Mas a pressão está aumentando porque eles chegaram àquele ponto em que realmente precisam começar a dar respostas. Não apenas à mídia e a pessoas desse tipo, mas a pessoas como Xi Jinping, Putin e outros. E isso é algo diferente. Eles estão fora de sua profundidade, não sabem o que fazer. Não conduzem negociações de forma inteligente. Com os russos e certamente com os chineses, o que se faz é montar uma equipe de negociadores experientes e profissionais. Você tem uma série de reuniões, rodadas de negociação adequadas. Você tem um negociador-chefe que tem experiência nessas questões. Os chineses terão negociadores muito experientes, com todos os fatos na ponta dos dedos. Você procura os pontos de concordância e constrói a partir deles. É um processo que leva talvez 1 ano, talvez mais. Como eu disse, você mantém as tarifas e tudo mais nesse meio tempo. Mas se você abordar dessa forma, fará progressos e encontrará um acordo, com sorte, um compromisso mutuamente aceitável. Certamente não se faz isso da maneira que eles têm tentado até agora, que é basicamente tentar enganar, intimidar e blefar com os chineses para que concordem com coisas que nunca farão, porque vão contra seus interesses. E os europeus não são muito melhores, para ser honesto. Os holandeses, eu não entendo toda essa história do próximo período. É exatamente o problema em que o governo holandês está agora. Eles mesmos se colocaram nessa situação. Eu não sei por que eles não conseguem ficar fora disso, certo? Então, o ministro da Economia da Holanda, Vincent de Carmen, é ele quem quer ter uma reunião com o ministro do Comércio ou da Economia da China. Ele disse que ainda há medidas a serem tomadas para chegar a algum tipo de solução. Ele parece otimista, mas a realidade é que a China não respondeu muito. Acho que no começo, quando ele pediu a reunião pela primeira vez, a China nem respondeu de imediato. Mas então eles pediram repetidamente uma reunião. O problema que a Expira enfrenta agora é que a produção está na China. Mesmo que esses não sejam chips de ponta, ainda são chips necessários em grandes quantidades. Eu nem sabia que um carro comum agora precisa de milhares de chips por veículo. Portanto, é preciso uma empresa que possa produzi-los. A Xperi aparentemente produz cerca de 6 milhões de chips por mês, para ajudar todas as indústrias e montadoras de automóveis na Europa e nos Estados Unidos. E agora a China disse não. Nenhum chip pode sair da China. Isso criou grandes problemas para a indústria automobilística na Europa e nos Estados Unidos. Acho que os holandeses simplesmente nunca esperaram que a China reagisse dessa forma. Por que eles não esperariam isso? E por que fariam isso, afinal? Por que iriam interromper algo que estava funcionando perfeitamente bem? Nada disso faz sentido. Aliás, houve um artigo no Financial Times há cerca de uma semana. Na verdade, antes de a Xperia ser apreendida da forma como foi, ou pelo menos antes de sua administração ser removida e substituída por outras pessoas. Mas o artigo fazia exatamente esse ponto. Se estamos falando dos chips realmente super avançados, aqueles que precisam dessas máquinas de litografia ultra sofisticadas, eles representam, sabe, cerca de 0,1% do mercado internacional de chips ou algo assim. Eles são necessários para algumas aplicações muito importantes e de alto nível, mas a grande maioria dos chips utilizados são de médio a baixo desempenho. Esse é o núcleo da indústria de chips. E a China domina isso. Quero dizer, em pouco tempo, ela provavelmente estará produzindo mais de 50% do suprimento global desses chips. Acho que o artigo dizia que meados da década de 2030, isso poderia chegar a 60%. A China é de longe a maior produtora desses chips. Então, novamente, as pessoas em raia nos Países Baixos não pensaram nisso. Quero dizer, elas não analisaram isso. Então, por que fazer isso? Por que fazer isso de todo? Há uma boa empresa fazendo um trabalho importante
útil para as indústrias automobilísticas europeias, ajudando a manter empregos na Europa. Eles simplesmente entram, mudam a gestão de uma empresa, inventam explicações jurídicas totalmente fictícias para justificar o que estão fazendo. E depois ficam surpresos. Aí vão à China e dizem, queremos negociar, queremos conversar. Sobre o que há para conversar agora? Você roubou o que é meu, e eu é que vou negociar com você? Eles congelaram as ações chinesas, o que é praticamente a mesma coisa que quando congelaram os ativos russos. Foi isso que eles fizeram, não há como contornar isso. Speaking as a former lawyer, Falando como ex-advogado, tratar a propriedade de outra pessoa como se fosse sua é, segundo a lei inglesa, na verdade, roubo. Sim, é furto. Tratar a propriedade de outra pessoa como se fosse sua. treating someone's property as your own. Eu realmente acho que tudo isso é racista. Well, of course it is. Absolutely it is. It is completely racist. Claro que é. Absolutamente que é. É completamente racista. Nós somos os superiores, os brancos ocidentais. Essas pessoas são os selvagens do Extremo Oriente. Podemos fazer o que quisermos com eles. E se eles voltarem, meu Deus, isso vira completamente de cabeça para baixo e perturba a lei da natureza. Essa é uma visão racista. É uma visão colonial. That is a racist outlook. It's a colonial outlook. O que eles estão tentando fazer? Veja, a Nexperia era uma empresa holandesa, mas estava à beira da falência. Foi a WingTech que a comprou. A forma como a WingTech conseguiu reverter a situação foi por meio do mercado chinês. Eles construíram produção na China para atender ao mercado chinês e alcançar a escala necessária. E uma vez que se tem essa escala, é possível também fornecer para montadoras europeias e americanas. Foi assim que eles mudaram o rumo das coisas. Eu realmente acho que o governo holandês, embora esteja sob pressão dos Estados Unidos, também quer recuperá-la. Eles querem aproveitar o fato de que os Estados Unidos e a China estão nesse embate, então querem se apoderar disso da mesma forma que o TikTok está sendo alvo. Mas acho que eles percebem o que está acontecendo com o TikTok. Que a China provavelmente não vai permitir que simplesmente forcem uma venda ou algo assim. Então, o que eles fizeram, ao que me parece, foi planejar simplesmente tomar o controle. E depois, uma vez que tivessem o controle, você teria que vender por um preço baixo ou algo do tipo. Eles só não esperavam que nem chegariam a esse ponto de negociação, porque a China nem quis conversar. Acho que é isso mesmo. Claro que não. Porque por que a China iria falar se a produção é na China? Quero dizer, é lá que está o verdadeiro negócio da empresa. Se você quiser reproduzir esse negócio na Europa, montando suas próprias fábricas, então esse é o seu negócio. É isso que você pode fazer. Você pode gastar o dinheiro nisso. Mas o que te impediu de fazer isso de qualquer forma? Por que você teve que roubar a empresa de outra pessoa para fazer isso? Mas você está absolutamente certo. Era exatamente isso que eles queriam. Eles queriam isso para eles mesmos. Queriam estabelecer os Países Baixos como um lugar de alto padrão, de alta tecnologia. Afinal, eles fabricam as máquinas de litografia, como todos sabemos. Eles queriam tudo isso. E claro, os americanos estavam vindo e sussurrando em seus ouvidos. As pessoas de sempre que comandam as coisas hoje em dia, no serviço público e nos governos da Europa, assim como nos Estados Unidos, não entendem de manufatura. Provavelmente sabiam que essa empresa fabrica todos esses chips, mas não perceberam totalmente que ela os produz na China. E deixe-me dizer mais uma coisa. Não tenho a menor dúvida de que o design desses chips também é, em grande parte, chinês. Sim. E o que também é notável é que, dentro da própria empresa, há 3 executivos, novamente, racistas. Não vejo outro motivo além desse para que fizessem isso, porque são os gestores da empresa, o diretor jurídico, o diretor financeiro e o diretor de operações. Foram os 3 que enviaram uma petição e pediram que a empresa fizesse isso. Por que executivos de uma empresa fariam algo assim, basicamente trair a própria empresa?
E então, no processo, quando fizeram isso, o governo holandês, é claro, não teve a capacidade de pensar nas consequências. Eles simplesmente agarraram a ideia imediatamente. Mas a parte irônica é que essa lei, chamada Lei de Disponibilidade de Bens, que estão usando como base para sua ação, tem como objetivo, entre outras coisas, proteger a cadeia de suprimentos. Mas com essa ação, fizeram exatamente o oposto. Agora a cadeia de suprimentos está sendo prejudicada por causa do que o governo holandês fez. That is exactly true. Não é interessante? É exatamente verdade. É muito interessante. É exatamente verdade. Mas essa é a história do nosso tempo. É exatamente a mesma coisa. Bem, quero dizer, como já discutimos, acho que em programas anteriores, a Europa está passando por um enorme processo de desindustrialização. E o motivo disso, por que está fazendo isso? Porque destruiu suas próprias cadeias de suprimentos. Quero dizer, literalmente, no caso do Nord Stream e do gás e tudo isso, mas também de muitas outras formas. Sabe, isso é o que é tão frustrante, porque absolutamente não precisava ser assim. Absolutamente não precisava. A China entende perfeitamente bem que é do seu próprio interesse desenvolver boas parcerias industriais. Sempre disse isso. Nunca houve problema algum nesse ponto. Poderíamos ter trabalhado com a China. Poderíamos ter desenvolvido um plano junto com a China sobre como fazer essas coisas. E estava tudo ao nosso alcance. And it was there for the taking. E agora está ficando difícil para o governo. O que eles deveriam fazer? Por um lado, as montadoras da Europa e dos Estados Unidos estão pressionando, dizendo, precisamos desses chips, certo? De novo, são bilhões de chips. Não dá simplesmente para começar a produzi-los em outro lugar. E o governo chinês não está se envolvendo ativamente com o governo holandês. Além disso, possivelmente, quando começarem os controles reais sobre as terras raras, eles poderiam começar pela ASML. Essa poderia ser a primeira a ser punida. Então, o que eles deveriam fazer? Quero dizer, eles criaram essa grande confusão e agora não sabem o que fazer. Bem, exatamente. Quero dizer, o que eles precisam fazer? Temos uma expressão na Grã-Bretanha. Quando você está em um buraco, pare de cavar. Eles deveriam pegar o telefone. Deveriam dizer, talvez não para Xi Jinping, mas para alguém na China. Olha, isso foi longe demais. Entendemos que isso não está funcionando para nós. Podemos nos encontrar? Podemos conversar? Podemos encontrar uma saída? Mas é claro, o problema agora é que a confiança se perdeu. Quer dizer, é o seguinte, se você rouba uma empresa, deixe-me repetir, isso é roubo. No que me diz respeito, é um roubo claro e direto. Tomar posse dos bens da empresa, demitir seus gestores, tratá-la como se fosse uma empresa sob seu controle, é no mínimo uma tentativa de roubar a empresa. Quando as pessoas agem assim, as outras, as que estão do outro lado, não podem confiar nelas. Quero dizer, isso deveria ser óbvio e evidente. E não é como se fosse um caso isolado. Tivemos o TikTok antes, tivemos a Huawei antes, tivemos todas essas coisas acontecendo uma após a outra. E isso se acumula, vai crescendo. Sim, e é por isso que o sentimento entre os internautas chineses está realmente revoltado com o governo holandês. Eles estão loucos. Como podem fazer algo assim? Então, o governo chinês não vai ceder em nada. O que eles estão fazendo agora é tornar a parte chinesa da empresa basicamente independente da parte holandesa. Eles possivelmente vão pegar alguns dos clientes assim que concluírem tudo. Ainda há algumas questões legais que precisam resolver, eu acho, mas eles querem finalizar isso. Quando fizerem isso, poderão conquistar todos os clientes, e esses clientes precisam desses chips. Vamos deixar isso bem claro, certo? Eles poderiam simplesmente tornar a parte holandesa totalmente irrelevante. Então, o que quer que eles achassem que haviam tomado acabaria valendo praticamente nada. O que eles farão? Aliás, quero dizer, você sabe, isso acontece o tempo todo.
Tenho grande interesse em assuntos de aviação porque um dos meus melhores amigos, que faleceu há muitos anos, era advogado especializado em aviação. Então eu estava lendo sobre a nova aeronave chinesa e seus motores e as tentativas que os americanos fizeram para basicamente impedir o desenvolvimento desses motores. É só que eles vão continuar tentando. E sim, vai continuar assim. Eu só não sei. Quer dizer, países menores deveriam ficar de fora quando países grandes estão em uma disputa ou briga. Eu só penso assim, ok, isso é senso comum pra mim. Dois caras grandes estão brigando e eu sou a pessoa pequena. Quero ficar o mais longe possível deles. por que eu entro nisso? Sabe, bem, você fez uma pergunta muito, muito boa. Porque quero dizer, antigamente era exatamente isso que teria acontecido. Quero dizer, o governo holandês, que eu me lembro porque eu costumava ir muito aos Países Baixos quando era jovem, e, naquela época, se alguém aparecesse e dissesse aos holandeses, olha, vocês vão interromper seus vínculos econômicos com a China, ou algo assim, eles teriam dito, vá embora, isso não tem nada a ver com você. Estes são nossos empícicos, estes são os empresas, não temos da Guiné-Cine. Você tem uma disputa com a China, então resolva isso com a China. Isso não tem nada a ver conosco. Nós temos uma economia muito boa e próspera, um relacionamento bem-sucedido com um país que comercializa e faz negócios. O que aconteceu com a Europa que não fazemos mais isso? Eu realmente não consigo entender. É essa mudança extraordinária que ocorreu na Europa nos últimos 20 ou 30 anos, em que subordinamos tudo ao que os americanos querem. E isso nem mesmo funciona a favor dos americanos, no fim das contas, porque, como você disse corretamente, as montadoras deles precisam desses jatos. O ministro das Finanças, Vincent Karmann, um dos seus principais argumentos era que ele precisa explicar à China que isso não está acontecendo sob pressão dos Estados Unidos. Bem, se for esse o caso, se os Estados Unidos não estão te pressionando, então tá tomando essa atitude por conta própria. Por que isso seria melhor? Quero dizer, você vê a economia chinesa com ou sem pressão dos Estados Unidos, isso não é algo bom. Ele parece não entender isso. Ele diz algo como, sim, isso não tem nada a ver com os Estados Unidos. O problema é de vocês com os Estados Unidos. Acho que é isso que ele está tentando dizer, nos deixem fora disso. Mas foi você quem se meteu nisso. Ninguém te pediu para se meter nisso. Não. Bem, quero dizer, não consigo explicar. Não posso justificar isso. Para mim, é algo tão indigno e tão obviamente errado, especialmente para um país pequeno como a Holanda, que depende do comércio, que é fortemente dependente das exportações também. Você pensaria que eles gostariam de manter as melhores relações possíveis com seus principais parceiros comerciais. E considerando que a Holanda exporta máquinas-ferramenta, equipamentos de alta tecnologia e todas essas coisas, você pensaria que eles gostariam especialmente de manter as relações com a China em equilíbrio. Eu simplesmente não entendo por que eles não conseguem ver isso. Mas há uma espécie de loucura. E eu sei, é aqui que acho que as pessoas na China não entendem muito bem, porque muitas vezes o problema com os chineses é que eles são pessoas muito racionais e pragmáticas. Há uma loucura varrendo a Europa, que é muito, muito difícil de explicar. Os russos têm estado na linha de frente disso nos últimos 20 anos, e agora, infelizmente, isso se espalhou também para nossas relações com a China. Na verdade, é fácil de explicar, porque o que aconteceu é que nós, os grandes civilizados europeus, estamos de repente percebendo que as pessoas na Ásia conseguem fabricar carros melhores, chips melhores, tudo melhor do que nós, ou pelo menos tão bons quanto os nossos. E isso, de alguma forma, como eu disse, viola nossa própria ideia de qual deveria ser a ordem natural das coisas. Então, quando vamos à China e tentamos dar lições aos chineses, como sempre fazemos, como sempre gostamos de fazer, os chineses simplesmente riem.
Porque quero dizer, por que não ririam, dadas as realidades, as mudanças reais que estão acontecendo no mundo? E isso é algo que achamos impossível de aceitar. Tá nos enlouquecendo. É, e nós já falamos sobre isso muitas vezes, que não fazer algo, não dizer algo, muitas vezes é uma boa opção, certo? Por que você sente que sempre precisa fazer alguma coisa? Tipo, Isso é tão chinês. Isso é tão chinês. Não existe até um ditado taoísta sobre isso, algo relacionado à não ação, mas é profundamente verdadeiro. Posso te dizer, como ex-advogado, que o que você não diz nunca te causa problemas. O que você diz e faz, muitas vezes causa. sim. E então, nos livros de história chineses, quando comentam sobre algum Wang Di, se dizem que esse Wang Di não fez muito, isso não é considerado algo negativo. Significa que ele manteve o país funcionando sem incidentes. É isso que quer dizer. Pacífico, estável. Mas parece que ele sempre tem que se meter em tudo, acreditando que, sempre que há um problema, mesmo o menor problema, precisam fazer algo, dizer algo, e acabam piorando as coisas. Acho que eles sempre fazem isso. Com certeza. Sempre fazem. Certo. O Oriente Médio, Vince Kushner e o Vikov agora no Oriente Médio, o que eles estão fazendo? Qual é o propósito da viagem deles? Eu realmente não entendo. Não, acho que ninguém acha. O problema é que eles inventaram esse cessar-fogo em Gaza, que já está se desfazendo, exatamente como dissemos que aconteceria. Então quero dizer, acho que eles estão tentando usar, sabe, fita adesiva, para manter tudo junto. E claro, a outra coisa que precisam fazer é manter o Trump constantemente satisfeito, oferecendo a ele grandes novos triunfos diplomáticos. Então, estão procurando o próximo, mas não acho que tenham um plano real ou ideia do que fazer. E seja lá o que fizerem, não vai melhorar nada de forma significativa, porque eles não estão trazendo nada de novo para a mesa. Certo. Eles só querem manter a aparência de que o acordo de paz ainda está valendo. Mas tudo bem. Sim. Irã, Rússia e China também enviaram uma carta à ONU declarando que o acordo nuclear com Teherã foi encerrado. Então, o que eles estão dizendo é que o Reino Unido, a França e a Alemanha, o chamado E3, estão tentando acionar um mecanismo de retorno automático para restabelecer as sanções da ONU contra o Irã. E o que China, Rússia e Irã disseram foi: calma aí, não vamos fazer isso. É disso que se trata? É exatamente isso que eles estão dizendo. Quero dizer, os Estados Unidos saem do JCPOA, dizem que é um mau acordo e não querem ter nada a ver com ele. Então, ao mesmo tempo, insistem que o Irã deve cumprir o JCPOA. O Irã está cumprindo. Não há evidências de que o Irã tenha violado o acordo, pelo menos até muito recentemente. Depois, Israel e os Estados Unidos atacam o Irã. E depois disso, lembre-se, eles atacaram o Irã, atacaram instalações nucleares civis que estão sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Quero dizer, eles estão em flagrante violação das disposições do Tratado de Não Proliferação Nuclear, aliás, e do direito internacional. Um fato que, até onde eu sei, ninguém no Ocidente está mencionando. Então eles aparecem e dizem que as sanções de retorno automático devem voltar a vigorar. Eles não dão realmente nenhuma explicação. Fazem referência a eventos que ocorreram há mais de 20 anos. E ao fato de que, após esse ataque às instalações da AIEA, o Irã não está satisfeito com a AIEA, o que não é surpreendente. Eles não se esforçam para tentar reconstruir a confiança entre a AIEA e o Irã, ou entre o Ocidente e o Irã. E então decidem, por conta própria, impor as sanções de retorno automático, porque o Irã estaria supostamente violando um tratado, o JCPOA, do qual os Estados Unidos se retiraram. Quero dizer novamente, é quase inacreditável. É tão interesseiro, tão absurdo.
Países racionais como China e Rússia, mas também, suspeito eu, silenciosamente muitos outros, estão dizendo: bem, se vocês querem se comportar novamente desse jeito mimado, não esperem que nós façamos o mesmo. Quero dizer, o Irã é um grande país. Ele tem o direito de existir, de comerciar e de permitir que seu povo viva sua vida. E nós não vamos impor sanções a eles porque vocês se comportam de maneira tão bizarra. Então é isso que vai acontecer. Acho que isso significa que China e Rússia continuarão a comercializar com o Irã. E no caso da Rússia, eles provavelmente fornecerão armas ao Irã, das quais o país realmente precisa, porque agora deve sempre se preocupar com o fato de que desde que foi atacado em junho, pode ser atacado novamente. E eu acho que há outro motivo. É porque os Estados Unidos sempre usaram as sanções ao Irã como justificativa para sancionar empresas chinesas. Qualquer empresa que tenha qualquer tipo de relação com o Irã, eles sancionam a empresa chinesa. Então isso acho que eles estão tentando tirar essa desculpa. Nós não sancionamos o Irã. Então penso é absolutamente verdade, na verdade. É um bom ponto. O que está acontecendo com o príncipe Andrew? Claramente esse escândalo vem se formando há um tempo. Depois perde força e agora parece ter explodido novamente. Sim, isso explodiu. Explodiu de uma forma incrível. E acho que uma das principais diferenças é que a rainha, nossa antiga rainha, morreu há, uns 2 ou 3 anos. Ela era a grande protetora de Andrew. E então, há alguns meses, muito tragicamente, Virginia Giuffre morreu. Provavelmente suicídio, porque é o que dizem. E agora o livro dela está para ser lançado. Não acho que alguém na Grã-Bretanha acredite nas negativas do príncipe Andrew. Isso vem fervendo sob a superfície aqui há muito, muito tempo. Mas acho que as pessoas simplesmente se cansaram. O fato de que o próprio Andrew nunca mostrou nenhum sinal de arrependimento, nunca realmente se desculpou, nunca apresentou qualquer tipo de explicação coerente por o que fez, acho que as pessoas simplesmente se cansaram. E além disso, lembre-se sempre de que na Grã-Bretanha, isso é novamente algo difícil talvez para as pessoas na China entenderem. Digo isso apesar de a China ser um país onde Marx é levado a sério. Mas a Grã-Bretanha, mais do que a maioria dos outros lugares, é um país onde a classe social importa. E há antagonismo de classe. Ele está sempre presente. E mais uma vez, isso veio à tona agora. Há muita raiva na Inglaterra, especialmente pelo fato de que tem ocorrido o que chamam de gangues de aliciamento, muitos ataques a jovens mulheres, tráfico sexual de jovens mulheres. E há uma sensação de que o establishment encobriu isso por vários motivos ruins. E aqui temos um membro do mais alto, do mais privilegiado nível do establishment, que participou pessoalmente do tráfico sexual ou se beneficiou dele. Dá para ver que essa raiva também veio à tona. E nós conversamos sobre isso, sabe? Às vezes não dizer nada, não fazer nada, na verdade é uma boa opção. Acho que um dos problemas que ele tem é que deu aquela entrevista, certo? Ele afirmou que parou de contatar Epstein em 2010, mas depois surgiram e-mails mostrando que em 2011 ele ainda estava escrevendo para Epstein, dizendo coisas como "estamos juntos nessa" e coisas do tipo. Acho que isso também faz parte do que o colocou nessa encrenca, não é? Bem, ele fez isso, absolutamente. Quero dizer, porque ele demonstrou que mentiu sobre isso e mentiu sobre sua ligação com Epstein. E claro, se ele mente sobre essas coisas, provavelmente está mentindo sobre muitas outras também. Então, tudo isso se encaixou bem. Mas ele nunca mostrou nenhum sinal real de que entende ou aceita que ele próprio fez algo realmente errado. Ele constantemente dá a impressão de que todas as críticas são de alguma forma injustificadas. E agora há relatos de que ele tentou usar contatos na mídia e até mesmo em agências de inteligência, ou pelo menos com empresas de detetives particulares, para tentar desacreditar Giuffre. E isso também não pegou bem.
Mas o que acontece com ele? Ele fez uma declaração. Eu não entendo muito bem. Ele ainda é da realeza, certo? Ainda tem o título, mas não vai usá-lo em público. O que isso quer dizer, afinal? Yes, I mean that's all it means. I mean he's still Prince of. Sim, quero dizer, é só isso que significa. Ele ainda é o Príncipe Andrew, Sua Alteza Real, o Príncipe Andrew, Duque de York, mas vai continuar se chamando de Príncipe Andrew, apenas não mais de Sua Alteza Real ou Duque de York. Na verdade, nada mudou. Ele é a mesma pessoa que era, ainda morando naquela casa enorme. Nada na vida dele mudou de forma real, exceto que ele não pode mais se chamar daquelas coisas que costumava se chamar. Quer dizer, é complicado. Certo. Agora, em geral, acho que essa coisa do Epstein afeta mais a alta sociedade britânica do que os Estados Unidos. Pois é. Mendelssohn, falamos sobre isso da última vez. Você mencionou que Mendelssohn era embaixador nos Estados Unidos ou algo assim. Ele renunciou ou acho que foi demitido por causa da ligação dele com o Epstein também. Então por que isso? No Reino Unido, algumas pessoas foram afetadas. Nos Estados Unidos, ninguém. Não vejo nenhum político Darenbach sendo afetado de forma alguma. Há uma dimensão britânica muito estranha nessa história. Temos o Príncipe Andrew, temos Peter Mendelssohn e lembre-se de Ghislaine Maxwell, que também é britânica. Então há uma dimensão britânica muito grande nisso. Agora, você tem toda a razão. Os membros britânicos da elite foram afetados por isso. E parece no momento ser um escândalo maior na Grã-Bretanha do que nos Estados Unidos. Por que exatamente, não tenho certeza. Pode ser, para colocar de forma bem simples, que nos Estados Unidos se fez mais para proteger certas pessoas, e isso foi feito com mais sucesso do que na Grã-Bretanha. E há dimensões específicas disso no Reino Unido. Eu não acho, como disse, que exista o mesmo tipo de antagonismo de classe nos Estados Unidos. Os americanos não têm uma aristocracia como a que existe na Grã-Bretanha, então acho que isso provavelmente desempenha algum papel. Mas, como em tantas outras coisas relacionadas ao caso Epstein, acabamos com mais perguntas do que respostas. Por que pessoas no Reino Unido foram expostas de maneiras que pessoas nos Estados Unidos não foram? Como eu disse, não é fácil explicar. E também acho isso irônico, certo? Virginia Giuffre. Não acho que ela tenha se matado. Ok, então quem quer que tivesse por trás disso? Eu sei. A maioria das pessoas também não. Sim. A maioria das pessoas que eu conheço e que sabiam disso também não acham. Mas mesmo que, digamos, ela realmente tenha se matado, acho que isso provavelmente tem muito a ver com o que ela viveu, os crimes hediondos que as pessoas cometeram contra ela. Acho que, de qualquer forma, não importa o que se diga, as pessoas deveriam assumir a responsabilidade pela morte dela. Não há dúvida sobre isso. E para ser justo, na Grã-Bretanha isso é reconhecido. Na Grã-Bretanha, acho que mais do que nos Estados Unidos, a percepção predominante sobre ela é a de uma vítima, alguém que sofreu abusos horríveis, que ficou marcada por isso ao longo da vida e cujo comportamento, às vezes incomum, foi resultado desse abuso. Portanto, isso tem sido mais amplamente reconhecido e discutido na Grã-Bretanha do que acredito nos Estados Unidos. E, novamente, ainda that version response por que se tece. Sim, e eu acho que quem quer que tenha tentado silenciá-la, se ela foi assassinada por alguém, claramente estava tentando calá-la. Mas do túmulo, agora, através do livro dela, ela está falando novamente. Não é irônico? Acho que isso é muito irônico. E, aliás, que o fato de este livro ter sido lançado vai contra a teoria do suicídio. Sim. Porque é alguém que, presumivelmente, está ansioso para publicar seu livro. Alguém que está planejando cometer suicídio. Não estou dizendo que seja impossível. Só não parece totalmente provável.
Sim, se ela estivesse viva. Bem, na verdade, ela não tinha permissão. Acho que havia algum tipo de acordo que a impedia de realmente falar sobre o caso dela. E agora, você sabe, com a morte dela, esse livro pode ser publicado. É muito interessante, é? Sim, eu realmente tenho muito respeito por ela. Acho que ela fez uma ótima campanha. So do I, and so does my wife. Sim, eu também. E minha esposa também, aliás. Nós falamos muito sobre ela. E sabe, eu estava falando sobre os escândalos de aliciamento na Grã-Bretanha, que são um grande, grande problema por lá. Quer dizer, um grande problema sobre o qual o establishment não quer falar. Há uma investigação pública em andamento sobre isso, e ela está desmoronando. Está sendo deliberadamente sabotada. Essa é a minha opinião de qualquer forma. Mas toda essa questão de homens predadores abusando de mulheres jovens, na verdade, abusando de mulheres, mas especialmente de mulheres jovens, e às vezes muito jovens, crianças, é algo que nos perturbou profundamente. E como eu disse, é algo sobre o qual conversamos regularmente um com o outro. Falamos muito sobre Joffrey e sobre como ela é uma pessoa muito corajosa, e ambos ficamos muito mal com algumas das coisas que foram ditas sobre ela. Sim, e então algumas das... As pessoas já leram o livro e estão revoltadas. É horrível o que aconteceu com ela. É simplesmente terrível. Com certeza. Sim, Isso é certo. estão doentes, quero dizer, esses homens são doentes. Well, speaking as a man myself, and Bem, falando como homem, absolutamente, eu concordo completamente. Quero dizer, é algo que qualquer ser humano saudável, normal e ético não consegue nem imaginar fazer. Há aqui um grau de depravação que é impressionante. Na verdade, estávamos conversando sobre isso ontem à noite, minha esposa e eu, e a Catherine me apontou que aparentemente a única pessoa que conheceu Epstein viu o que estava acontecendo e disse: "Isto é absolutamente maligno e inaceitável." Foi a Melinda Gates. Aparentemente ela saiu furiosa e não quis mais ter nada a ver com aquilo. E devo dizer que isso aumentou muito o meu respeito por ela. Eu não sabia disso sobre ela. my respect for her. I didn't know that about her. Sim, ela mencionou isso na entrevista. Em uma das entrevistas, ela disse que conheceu o Epstein e teve pesadelos depois. Uma pessoa horrível por completo, pelo que parece. Isso ficou bem claro. Quer dizer, o Epstein nem parecia tentar esconder que era uma pessoa horrível. No. This is the extraordinary, terrible thing about. Quero dizer, essa é a coisa extraordinariamente terrível sobre todo o caso Epstein. Ele era absolutamente descarado, completamente aberto sobre o que estava fazendo. Não havia nenhuma tentativa de esconder. Ele fazia isso em sua mansão em Nova York. E tudo estava disposto basicamente para facilitar essas depravações. Qualquer pessoa que o visitasse podia ver isso. E era o mesmo em sua ilha, e naquele enorme rancho que ele tinha. E eram, obviamente, lugares de tortura, que ele operava para seu próprio prazer. Which he was operating for his own pleasure. E eu acho que as pessoas estão irritadas com isso. Eu realmente acho que isso prejudicou muito o Trump, porque as pessoas estão muito irritadas. Essas pessoas, nós sabemos quem são. Quer dizer, já há muitas informações por aí, certo? E mesmo assim ele negou tudo. E então essas pessoas simplesmente ficam impunes, sem consequência alguma. Quer dizer, é terrível, é terrível. It is terrible. Isso nos mostra ou responde à pergunta de por que o governo está feito pelo Egito quer? É porque não há responsabilidade. Quite so. Exactly so. Exatamente, isso mesmo. Sabe, lamento dizer isso, não deveria estar mencionando isso o tempo todo. Mas, de novo, quero dizer, você vai ao Financial Times, acho que foi o Financial Times, e eu estava lendo sobre alguns generais chineses que foram demitidos por corrupção. Luta pelo poder, Xi Jinping enfrentando uma crise e tudo isso. Por que não simplesmente pensar, bem, talvez esses sejam generais chineses que foram pegos praticando corrupção, e é por isso que foram demitidos. Mas não conseguimos aceitar isso, porque nada assim jamais acontece aqui. Because nothing like that ever happens here. Nobody gets sacked for corruption.
Ninguém é demitido por corrupção. Ninguém é processado por corrupção. Quero dizer, Epstein, ele fazia tudo isso há décadas. Ninguém se importava. Então, quero dizer, há esse nível incrível de impunidade e indiferença em relação a esse tipo de coisa. E claro, isso é muito sintomático de um sistema institucional no Ocidente que não presta mais contas, não se importa mais, é totalmente egoísta, completamente interesseiro, tornou-se profundamente corrupto e depravado, e está governando mal o Ocidente, exatamente da maneira que se poderia esperar. Misgoverning the West in exactly the way that you would expect. O governo dos Estados Unidos apreendeu 15 bilhões em criptomoedas de uma empresa cambojana chamada Prince Group e está acusando um cidadão chinês, Chen Ji, de lavagem de dinheiro, fraude, conspiração, coisas desse tipo. Agora, esse caso também chamou muita atenção na China. Não tanto pelo fato de ele ser chinês, ele claramente não é uma boa pessoa, então ninguém vê isso como um problema. Mas isso chama atenção para o fato de que costumávamos achar que as criptomoedas eram seguras, que o governo não poderia apreendê-las facilmente, certo? Que se você não tivesse o número da carteira ou algo assim, ninguém poderia acessá-las. Claramente, o governo pode muito facilmente apreender 15 bilhões. Então, toda essa ideia de que as criptomoedas são descentralizadas e seguras não é verdade. Bem, nada sobre criptomoedas é verdadeiro, pelo menos na minha opinião. Quero dizer, você se lembra de quando elas surgiram, quando o Bitcoin apareceu pela primeira vez, há tantos anos, e era para ser a moeda alternativa que todos nós iríamos usar. Isso nunca aconteceu. Agora é apenas um veículo de investimento, pelo que posso perceber, embora eu nem saiba exatamente no que se está investindo. E tenho que dizer, nem sei se isso é verdade. Mas o que eu ouvi, e isso é só um boato que estou repetindo, é que o Bitcoin foi originalmente criado por uma agência de inteligência ocidental, para pagar pessoas e movimentar fundos de maneiras que governos, como o governo chinês, não perceberiam. Era isso, supostamente. Agora não sei se isso é verdade, mas nunca acreditei, nem por um segundo, que essa coisa estivesse realmente fora do controle dos governos. Sempre suspeitei que os governos provavelmente tiveram um papel na sua criação. Pode me chamar de desconfiado, se quiser. E se precisassem, eles dariam um jeito de colocar as mãos nisso. E esse exemplo certo mostra exatamente o que é. Ok, a última coisa. A Alpha Arena está testando IA dando a 6 modelos a tarefa de fazer negociações de criptomoedas. E quem se saiu melhor? DeepSeek. DeepSeek, consistentemente. Eles deram a cada modelo $10 mil em criptomoedas para começar e depois apenas acompanharam as negociações. Dos 6, o DeepSeek ficou em primeiro lugar. O Grok e o modelo da Anthropic ficaram mais ou menos em segundo lugar. E quem foi o pior? Gemini e ChatGPT. Interessante, não é? Gemini and ChatGPT. Isn't that interesting? Well, it is very, very, very interesting. It doesn't surprise me at all, by the way. Bem, é muito, muito interessante. Não me surpreende nem um pouco, aliás, absolutamente nada. Quero dizer, é um exemplo de fazer as coisas simplesmente porque isso parece que... Quero dizer, os americanos criaram essa estrutura enorme, elaborada, excessivamente complicada, enquanto os chineses, como sabemos, fizeram tudo muito rapidamente. Muito rapidamente. Não sei se você ouviu falar disso, mas aparentemente não tenho todos os detalhes. Um amigo meu me contou que houve algum tipo de invasão e eles conseguiram todo tipo de informação sobre como a China faz as coisas. E ao que parece, isso tem sido uma revelação para muita gente, porque você sabe, ao construir uma ponte, por exemplo, os chineses discutem, tipo, precisamos de quanto concreto precisamos. Chinese discuss, we need how much concrete do we need, how many steel piles, what the engineers are, how it's to be done. Quantas estacas de aço? O que os engenheiros estão fazendo? Como isso deve ser feito? Todo esse tipo de coisa. Enquanto no Ocidente, é sempre sobre, você sabe, estratégias de marketing, estruturas ideológicas, como isso deve ser feito pelo livre mercado, deve ser feito pela indústria, como deve ser feito. Bem, os chineses simplesmente, e nós perdemos todo esse tempo pensando, por assim dizer, na estrutura ideológica de se fazer algo.
E acho que isso se relaciona diretamente com a questão da IA. A China faz de forma muito simples, muito pragmática, muito direta. Nós gastamos uma quantidade desmedida de tempo pensando demais sobre isso. Porque no fim das contas, apesar de a China ser um país socialista, nós somos muito mais ideológicos do que a China. Não somos pragmáticos da maneira que a China é. Nós não simplesmente seguimos em frente e fazemos algo. Temos que fazê-lo da maneira ideologicamente correta. E eles também têm essa mentalidade de ganhar dinheiro rápido. Acho que isso também faz parte. Mas uma coisa acaba se conectando à outra, porque nossa ideologia é sempre sobre ganhar dinheiro. A ideologia da China é sobre construir infraestrutura, fazer pontes, coisas desse tipo, criar coisas práticas. A nossa sempre gira em torno de como nos tornamos muito, muito ricos. Essa é a diferença fundamental. E em particular na área de IA, eles querem manter as pessoas de fora. É por isso que sempre enfatizam que isso exige um grande investimento. Você sabe, eles precisam de muito dinheiro. Os chips são extremamente caros e eles contratam pessoas com remunerações muito altas e todo esse tipo de coisa para afastar a concorrência. Também não acho que isso seja bom. Na China é muito competitivo, inclusive em IA. Exatamente. Você está completamente certa. Absolutamente, completamente certa. Então acho isso interessante. Houve muita discussão online, tipo, como posso seguir o DeepSeek para fazer negociações, porque eles estão se saindo melhor, cerca de 30% acima da média do mercado. Pois é, aí está. Isso não me surpreende nem um pouco. Como eu disse, na verdade, eu já esperava por isso. Vou te dizer mais uma coisa. A China tem matemáticos melhores. É verdade. É verdade. Eu sei disso. Em Cambridge, que é o principal centro de matemática, os melhores alunos que eles têm são chineses. Eles não conseguiram encontrar ninguém bom o suficiente para ensiná-los no Reino Unido, então tiveram que trazer matemáticos da Rússia para fazer isso. É verdade. Sim, os russos são bons. Os russos são muito bons. Os ucranianos também são muito bons, pelo que. Eu sei, da União Soviética. O problema com os russos, ao que parece, era que eles eram completamente incapazes de ensinar alunos do primeiro ano, britânicos do primeiro ano, porque achavam que a qualidade dos estudantes de ciências que chegavam às universidades britânicas vindos da escola estava muito aquém do que eles estavam acostumados na Rússia, e simplesmente não sabiam como descer a esse nível. Mas agora veja, o que eles fazem é receber esses estudantes da China, e eles estão nesse padrão. A China tem os matemáticos e tem os recursos, então pode absolutamente, e em breve terá os melhores chips. Quero dizer, sabe, aquelas máquinas de litografia ultravioleta, seja lá como se chamem. Exatamente. Os chineses vão construí-las e vão fazer versões ainda melhores. E eles chegarão à próxima etapa da tecnologia, e isso vai além das máquinas de litografia. Eu sei que isso já foi comentado, não vou fingir que entendo, mas tenho certeza de que eles também farão isso. Em 5 anos, não vai demorar muito para que a China esteja muito à nossa frente em todas essas aplicações, porque a China tem os recursos, as pessoas, as ideias, a infraestrutura, não apenas a infraestrutura técnica, mas todo o ecossistema. A concorrência, as universidades, as formas de fazer as coisas. E claro, como você disse corretamente, ela tem as cadeias de suprimentos. A China está à beira de grandes conquistas. E isso não é algo de que os chineses devam estar alheios. Acho que eles também deveriam compreender isso. A China está mais ou menos onde os Estados Unidos estavam por volta de 1910 ou 1920, quando estavam prestes a ter um enorme salto de crescimento.
É. E enquanto isso, o motivo pelo qual o governo holandês é tão estúpido é que se a China parasse de fornecer terras raras para a ASML, isso paralisaria a ASML e daria tempo para a China fabricar suas próprias máquinas de litografia e alcançá-los. Não há razão para que a China não pudesse simplesmente fazer isso, certo? Mas agora a China tem um motivo. Ok, não vou te dar as terras raras, estou te bloqueando. Quão estúpido é isso? É inacreditável. Absolutely. Absolutely. I mean, you know, they were going back to Com certeza. Chinese are now making Com certeza. the Russians Quero are dizer, making aircraft. veja, voltando à indústria aeroespacial. Os chineses agora estão fabricando motores de aeronaves, os russos estão fabricando motores de aeronaves. A questão é que em 10 anos, as melhores companhias aéreas, as melhores aeronaves, serão feitas na China e talvez na Rússia. Elas não serão mais feitas no Ocidente. A China vai se destacar em foguetes. Os russos são ótimos engenheiros, aliás, engenheiros de foguetes muito, muito bons. E eles têm uma indústria química muito avançada. Eles vão trabalhar com os chineses. E como eu disse, é aí que estamos. E sim, o crescimento foi de apenas 4,8% no último trimestre, ou algo assim, o que é absolutamente ridículo. Mas o que a China está fazendo é recuperar o fôlego antes da próxima arrancada. Se você estudou história tanto quanto eu, e história econômica tanto quanto eu, pode ver que é exatamente isso. Então, vamos conversar na próxima semana. Thank you so much.